É interessante que em cada um desses setores a contabilidade ela vai assumir características específicas e é importante que você consiga identificar quais são essas características de cada um desses setores. Por exemplo, lá no primeiro setor falamos que nós temos o governo ou as entidades governamentais. Essas entidades, o usuário da informação dessas entidades, eles precisam da contabilidade para saber, por exemplo, quanto é que foi arrecadado de tributos, por exemplo, pela empresa X ou pela empresa Y. Eles precisam saber também, para dar alguns dados estatísticos, como o setor de serviços ele alavancou em 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O comércio cresceu na época natalina 20% em relação ao ano passado. Como é que eles chegam nesses dados, nessas informações? Através da ferramenta contábil. Já no segundo setor, o que é interessante para o usuário desta informação? Ele precisa saber quanto foi que ele lucrou e quais foram os principais elementos dessa lucratividade, que deram base a esta lucratividade. Assim como quando ele incorre em prejuízo, ele precisa também conhecer quais foram os elementos que provocaram esse prejuízo e o que fazer para corrigi-los. E grande parte das informações para essas tomadas de decisões, nesse segundo setor, nessas empresas, elas vêm da contabilidade. E nós temos hoje em dia a contabilidade de custo como uma das principais ferramentas de apoio a este processo decisório. E já no terceiro setor, olha como acontece uma situação interessante. Nós temos as fontes de recurso que financiam esse terceiro setor, vinda da própria sociedade ou do próprio governo. Então, se vem do governo, sabemos que são recursos públicos. Se vem da sociedade civil, no caso, também são recursos públicos que precisarão de uma prestação de contas para todas essas pessoas. Não é mais para uma, duas ou três pessoas, como ocorre no segundo setor, com as indústrias, mas as ONGs elas precisam ter uma prestação de contas para toda a sociedade. E essa prestação de contas, para elas acontecerem, elas precisam das ferramentas contábeis. Então observamos que a contabilidade ela vai se adequar às necessidades desses tipos de organizações. Então precisamos saber em que setor elas são enquadradas, para a partir daí entendermos os tipos de informações que serão demandadas da contabilidade. O próximo tópico desta primeira unidade seria em relação aos usuários da informação contábil. Falei anteriormente para vocês que nós temos como finalidade da contabilidade a geração de uma informação para uma posterior tomada de decisão. E essa informação ela é destinada para o usuário. Este usuário nós temos ele dividido de duas formas. A primeira seria um usuário que nós chamamos interno ao patrimônio e o segundo seria o usuário externo ao patrimônio ou ao poder de decisão, ao processo decisório.